Boa tarde. 28 de julho de 2016. Porque Deus é muito bom e a vida é fabulosa. E existe um ditado popular que diz: não se deve dar o peixe, deve-se dar a rede para ensinar a pescar. Mas eu ontem ganhei um presente de um vizinho que é pescador e ele me deu 5 bagres desse tamanho e tinham aproximadamente uns 15 a 18 peixinhos desse tamanho, que uns chamam de carapicu, outros chamam de pititinga, tem vários nomes. O quilo deste peixe no mercado é R$1. Você vai dizer, mas um presente desse tão barato, mas alegrou meu coração. E dentro dessa filosofia que você tem que ensinar a pescar, eu limpei os peixes, abri, tirei as espinhas, tirei a espinha central abrindo o peixe no meio e preparei os filezinhos dos pequenininhos. E fiz uma salva num refratário de vidro. Fiz um molho com maracujá, com mostarda, coloquei uma alcaparra em cima, gengibre, pimenta branca, um pouquinho de cominho, sal. E torrei os peixinhos. E eu tive uma refeição maravilhosa com espaguete ao alho e óleo da culinária do primeiro mundo. Um peixe tão barato, mas de um paladar tão bom. É essa a provisão de Deus em nossas vidas. Deus não dá a comida do passarinho. Ele botou lá na criação. Então tudo dá para a gente poder viver no amor maior de Cristo. Às vezes um peixe muito barato vai fazer uma refeição fabulosa e eu glorifiquei ao Senhor. E por isto, o Senhor tem sido muito bom comigo, alegrando minha alma, trazendo pessoas que alegram minha alma. Eu tenho agora aqui o cantor sergipano Beto Salles. Boa tarde, Beto. Boa tarde, meu amigo Valadão. Quanto tempo, né? A gente não se vê. A última vez eu acho que tem 7 anos ou 8, né? E eu tava falando que você tá com essa bom de memória mesmo, porque tem esse tempo mesmo. Foi um período que eu passei, eu acho que na TV Caju. Acredito que sim, a gente sempre lhe via, você virou fenômeno no meio-dia aqui. Não, aí já foi na TV aberta, na educativa. Bom, Beto, vamos começar perguntando. Beto, quanto tempo de música? Eu tenho em torno de 14 anos, 13, 14 anos de música. 13. Você começou fazendo música como? Foi bem engraçado, eu comecei primeiro a fazer faculdade, nunca pensei em fazer música, apesar do meu pai ser músico, eu nunca tive contato com ele. Fui para São Paulo, quando cheguei em São Paulo, não, um pouco antes, pronto, aqui apareceu um violão em casa e um teclado. Meu padrasto inventou de comprar um teclado, só que ele não sabia tocar, só que escondia. E eu ia, corria, e aonde ele escondesse aquela fonte daquele teclado eu achava e colocava e ficava cutucando. E aí sempre achava, tomava bronca por causa disso. Aí chegou um violão em casa. Pronto, aí eu comecei a mexer no violão, me interessar. Aí quando eu me mudei pro Inácio Barbosa, tinha uma turma e tinha um rapaz que tocava violão. Isso, quem tinha mais propensão, fui eu, outro menino começou a tocar, pronto. A gente desenvolveu e nunca mais parei. Cheguei em São Paulo, que foi o meu primeiro contato mesmo com a música. Lá tinha muitos grupos de samba e músicas de São Paulo. E eu resolvi me juntar a eles e aí foi a primeira vez que eu realmente comecei a tocar violão. Mas eu nunca pensei em fazer música, não. Olha, o que está escrito, está escrito. Não tem, doutor, que possa adulterar isso. Quando eu fiz a primeira entrevista com o Beto há algum tempo, eu disse para ele, você me lembra alguém? Aí ele virou e disse, quem é seu pai? Se você não conhece, não. De quem é seu pai? Quando ele começou a falar do pai dele, eu acho que ele tomou uma surpresa. Porque eu conheci o pai dele muito.
Verdade. O pai do Beto foi um dos maiores fenômenos da música sergipana. Era o cantor sergipano Beto Sandes, ou Alberto Santos do Brasa 10. Foi o primeiro artista a modificar. Beto, na época, já usava brilho nos lábios, colocou o cabelo vermelho e era assim o sucesso da mulherada. O conjunto Brasa 10 rodava o Nordeste inteiro com Verdade. multidões de fãs correndo. Quando eu disse pra ele, ele ficou olhando pra minha cara assim, no ar. Depois ele disse: rapaz, como é que você sabe disso? Eu digo: eu vivi. Eu fiz parte da produção de Luiz Trindade. Eu fico muito trabalhei com feliz, Carlos. assim, eu sempre escutei as pessoas falando muito bem do meu pai, sobre o que viviam com ele. Eu acredito que ele aproveitou muito, né? Hoje, graças a Deus, ele tá bem amparado lá nos braços do pai. Mas assim, eu sempre tenho me orgulhado do trabalho que ele fez e dos amigos que eram amigos dele e me abraçam. Então eu digo: rapaz, ele devia ser um bom amigo, viu? Ele foi um grande amigo. Quem viveu na música há 40 anos atrás, 45 anos atrás, vai lembrar do Beto Eu Santos. tive um bom professor, o professor foi o próprio Estevão. Eu comecei a trabalhar com ele, foi o meu primeiro contato com música, assim, foi com o Estevão mesmo. Aí, resultado, a gente começa a conversar aqui e eu dizendo pessoas que poderiam falar mais do pai dele pra ele. Aí eu citei, entendeu? Manuel Pato, citei Peninha e citei Esteban. Quando ele disse: mas Esteban é meu tio. Aí eu digo: como seu tio? Ele disse: é casado com minha tia. Ou seja, minha prima Mirtes. Esteban é um outro músico sergipano, discou, um dos maiores tecladistas que já teve nessa terra. Verdade. Foi pra Bahia, tocou no Lordão, foi o primeiro tecladista de chiclete com banana em Feira de Santana, entendeu? Esteban hoje tá morando em Sergipe, acho que mora no Eduardo Gomes, né? Exato. Mora casado com Mirtes. E Esteban tem 2 filhos que estão na música. Não, ele tem Bem mais, né? bem mais. Mas tem 2 famosos, 2 sertanejos que são filhos de Esteban. Rafael e Santiago. O Santiago e o Rafael Santiago. Rafael e Santiago são filhos de Esteban. Quer dizer, então o Beto tem tudo a ver com uma família de artistas, Beto. E o engraçado é que a música nunca fez parte da minha vida antes. Quando ela entrou também foi definitivo, né? Eu nunca mais saí. E é como você fala, às vezes tá escrito, né? Eu trabalhava numa empresa de consórcio e me dei muito bem. Eu sempre fui muito dedicado nas coisas que eu fazia. E assim, eu me dei muito bem. Só que eu machuquei o joelho, eu operei o joelho, tive que operar o joelho. Na verdade foi por opção. Eu estava em São Paulo e tinha à minha disposição uma gama de profissionais de alta qualidade e eu queria voltar a jogar futebol e eu operei meu joelho. Só que aquele trâmite de você voltar eu acabei não voltando para o trabalho, porque eu não tinha condição. O consórcio, você precisa andar, você precisa conversar com as pessoas, eu ia até as pessoas. Então eu não podia fazer nesse período de recuperação, senão isso podia me dar uma sequela muito maior para o futuro. Então eu parei. E nessa época que eu parei, foi justamente a época que eu comecei a ganhar um dinheirinho com a música, coisa pouca. Mas assim, como eu tinha meu pai e minha mãe que me apoiavam, e eu estava realmente sem poder, eu ia pro show de cadeira de roda, de muleta. Só que isso não empatava eu cantar, né? Quando você chegou aqui, você fazia o samba romântico. Aí acho que foi ano passado, na festa da Câmara de Vereadores, você estava, foi ano retrasado, fazendo parceria com um sertanejo. Foi. Eu voltei fazendo forró, na verdade fazendo baile, né? Porque eu voltei com o Estevão fazendo baile, de lá pra cá. Quando eu fazia com o Estevão em São Paulo, baile. Fazia um baile da melhor idade, que aí juntava... Porque São Paulo, assim, você tem gente... 10 aracajus que trabalham de noite, 10 aracajus que trabalham de dia. Então, assim, muita gente trabalha à noite, usa o dia pra sair, pra se divertir. Então eles iam pra esses bailes, que eram um baile das 2 horas da tarde. O pessoal diziam que era o baile da terceira idade, mas eu via muita gente jovem nesse baile, mas as pessoas iam pra dançar realmente. E nesses bailes a gente tocava forró, tchá-tchá-tchá, a rocha que não existia, né, bolero, o forrozinho que eles gostavam muito, forró da gente autêntico. O pé de serra mesmo, eles adoravam, baião, o shotzinho, eles amavam. Vamos fazer um pouquinho de um baião. De um baião? Vamos. Vamos lá? Pouquinho.
Eu tenho um segredo, menina, cá dentro do peito, que a noite passada quase que sem jeito, pela madrugada ia revelar. Foi quando um amor diferente estava em meus braços, me vi no espaço e vi lá no céu uma estrela cadente se mudar. Lá, laia, 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 lá. Sambinha romântico. Sambinha romântico? Logo, logo assim que puder vou telefonar. Por enquanto tá doendo. E quando a saudade quiser me deixar cantar, vão saber que andei sofrendo. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Nele tá gravado só você e eu. Bom, você me disse que você adentrou na noite pelas mãos do Esteban. Foi. E ninguém conhece mais show baile do que Esteban. Eu peguei e caí na mão certa, não foi? Com certeza. Eu quero mandar um beijo pra ele e pra Mirtz, entendeu? Eu costumo dizer que é o papa da música. Esteban é aquele cara que sabe tudo. Na verdade, sabe o que acontecia, Valadão? Ele sabia tudo, o caminho, mas muitas vezes a negação dele para o que estava acontecendo no momento é que eu dizia, não é por aí, eu achava que não era por aí. Por quê? Por exemplo, se eu negasse tudo o que está acontecendo em virtude de tudo que eu gosto, das raízes que eu tenho de música, de texto, do que eu escuto realmente, eu estava muito longe da realidade. É porque Esteban, a base de Esteban deve ser Folhas, Oh. deve ser The Fevers, E até antes, né? Porque assim, Beatles. a década de 80 foi a que eu vivi, foi fantástica. O rock O brasileiro. que ele botou pra você cantar dessa época? No show baile. Só um Cara, pouquinho. Pobre menina, não tem ninguém. Tão pobrezinha ela mora em um barracão. E todo mundo quer magoar seu coração. Pra mim não me interessa quem sejam seus pais. Porque, pobre menina, eu te quero demais. Quero demais, pobre menina, não tem ninguém. Pobre menina, não tem ninguém. Eu quero mandar um beijo para um artista que deve estar aqui essa semana, já deve estar hoje aqui, o Márcio Greik. Verdade, né? verdade. Inclusive Márcio foi comentado na festa da Foi, o Câmara. Márcio Greik já deve estar aqui, vai fazer a festa do professor Ludoig, entendeu? E é amigo de Esteban. Eu me lembrei por isso, né? Esteban tem assim esse nicho com o pessoal da Jovem Guarda. Mas pulemos um pouco, a gente saiu da Jovem Guarda. Vamos pra onde? O que você está fazendo hoje? Eu faço sertanejo, tudo que é da atualidade, tudo que está tocando hoje, a minha música, minhas músicas autorais. E, assim, o que eu gosto, o rapaz da onde eu toco, dos bares que eu toco muitas vezes, ele chega assim, olha, eu quero que você só toque sertanejo. Aí eu pesquiso aquele sertanejo, por exemplo, tem uma música que eu adoro, que é essa música aqui. Que ela foi gravada por um sertanejo, mas ela era um pop rock. Não fala nada, deixa tudo assim pra mim. Eu não me importo se já não somos bem assim. É tudo real e as minhas mentiras. E assim não faz mal, e assim não me faz mal não. Noite e dia se completam, e o nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você,
minha maior ficção de amor. Eu te recriei só pro meu prazer, só pro meu prazer. Olha, se você quiser ter um contato com Beto Salles, 99898-7677. Anotou? 99898-7677. 99898-7677. Autoral, criação tua. Você vinha aqui não mostrar algo que você fez. É verdade. E arruma e não vê o Papa. Eu sempre acho que assim, a maior batalha do artista é ver o sucesso. Você vê muita gente que aparece e como tudo é cíclico na vida, né? E eu acho que o maior sucesso do artista é fazer com que você subir, você cantando as suas próprias músicas. Vamos lá. Vamos lá? Andei louco sem saída, sem destino, sem saber o que fazer. Fiquei sem você na minha vida. Eu lembro a todo tempo dos momentos e da sua decisão. Tocou meu coração, sua partida. Mas não vou chorar, o que já é passado é caso encerrado. Eu vou me libertar, beber, curtir e farrear. Se for pra chorar, não vai ser por você, vai ser por amor, alegria e prazer. Eu sou capaz de ser feliz sozinho. Não vou te explicar o que é o amor, você não difere preço de valor. Você sempre tendeu pro mau caminho. Valeu por me deixar sozinho. Aí eu conversei com Beto Salles. Uma grande proposta, entendeu? 99898-7677. Mantenha um contato que eu tenho certeza que ele vai animar a tua festa com muita competência, com muita alegria musical. Obrigado, Beto. Bom, gente, eu vou ao break e volto já já com um entrevistador que entrevista entrevistadores. O cara é fera, viu? Daqui a pouquinho, depois do break. O Bola na Mesa traz para você o melhor do esporte em Sergipe. Tem vôlei, basquete, natação, ciclismo, esportes radicais e, claro, muito futebol. E o melhor de tudo é que você pode participar com a gente. Basta entrar em contato através do Twitter, Facebook. Segunda-feira é dia de esporte na TV Câmara Aracaju. Das 7 às 9 da noite, a gente espera você. O livro Quadrilha Junina Século XX, 52 anos de vitórias, é uma reportagem feita no bairro Industrial, base da quadrilha, que tem 52 anos ininterruptos de atividades nos festejos juninos de Sergipe. É a quadrilha mais antiga de Sergipe em atividade e o livro vocês podem encontrar nas principais livrarias da capital. Boa leitura! José Amado Nascimento, 100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916 e não conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o Senac Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima. Dirigiu o jornal diocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do Senac. Ensinou nas faculdades Católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista, foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por 2 vezes. Pai de 5 filhos do casamento com Maria José, ícone da contabilidade, José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Vamos torcer mais para a cidade.
Todos os dias você acompanha na íntegra tudo que ocorre na sessão plenária da Câmara de Vereadores de Aracaju e ainda confere entrevistas ao vivo com vereadores e convidados direto do plenário. Confira na terça, quarta e quinta-feira, ao vivo a partir das 9 horas e as reprises em horários alternados em nossa programação. Esse livro aqui é um livro que fala sobre a Lei Maria da Penha, tem a cópia toda da lei, comentários nossos sobre a lei, muito importante para as mulheres lerem e estudarem, uma boa leitura. Glória a Deus! Deus é perfeito. Mas, olha, eu não posso esconder o que estava acontecendo aqui, né? Estava aqui uma troca aqui de figurinhas e profissionais do mais alto nível da produção televisiva, de mídia. Então, estava aqui um jogando elogios para o outro. O nosso homem de imagem, André, que foi o cara que fez os meus cenários, e o cara que eu vou entrevistar agora, Marcélio Couto. Boa tarde. Boa tarde. Marcélio Couto, tudo tem que ter um início e deve-se começar pelo início. Eu fiz aqui uma entrevista com o Fernando Cabral e o Cabral me perguntava, Valadão, você vai gravar a memória do rádio quando? Eu digo, Cabral, ninguém me chamou. Não, porque já tá lá, eu digo, Cabral, ninguém me chamou. E eu fico com medo. Porque geralmente quando a gente grava isso, morre. Depois que grava, morre. Aí ele olhou pra mim e fez, já morreram 3. Inclusive morreu hoje Silvio Santos. Foi a barrigada do Cabral que ele achou que o Silvio Santos tinha morrido. E eu achei isso fantástico. Entendeu? Bom, e aí marcamos. Até então eu fui à produtora F5, que eu só conhecia porque eu acompanho de vez em quando um vídeo que eles fazem com a pastora Lu. Eu recomendo que as pessoas assistam pelo Facebook, procurem Pastora Lu na F5, que é muito bom. E fui fazer a minha entrevista. E aí estava o Marcélio. Marcélio, você não é sergipano. Não, não sou. Marcélio, o projeto Vozes Nossas de Todo Dia, a memória do rádio sergipano, é um projeto em parceria do Sindicato dos Jornalistas e uma opção de gente. A universidade, a própria Caixa Econômica, Fernando Cabral teve a semana passada conversando com o superintendente nacional da Caixa, que é o Gilberto Ock, que morou aqui em Sergipe, nosso amigo, entendeu? E eu digo, Marcelo, vou entrevistar. Mas antes, para vocês entenderem o nicho da proposta, por que eu decidi que o Marcelo tinha que dividir isso com a gente. Adelson, o VT do Vozes do Rádio tá aí com você? Se tiver, por gentileza, podemos exibir? Alguém vai ter que relatar aqueles que deram a sua contribuição à comunicação, ao rádio, à televisão, etc. Para que você seja um bom radialista, para que você seja um bom jornalista, é preciso que você tenha o mínimo, tantinho assim de vocação. Rádio está no sangue. A gente vem com ele e nasce. Olá, seja bem-vindo ao maravilhoso mundo do rádio.
Esse instrumento que começou lá no início do século XX e servia apenas para divertir poucos ouvintes daquela época, ganhou novos parâmetros. Atualmente, é um dos tantos meios que servem para divulgar ideias, notícias e criar conceitos. Em Sergipe não foi diferente. As vozes que passaram por aqui fizeram e ainda fazem história. E com tantas coisas para contar, resolvemos ouvir delas as divertidas, emocionantes, mirabolantes, inacreditáveis histórias de quem viveu e vive o rádio sergipano. Eles que são os principais personagens desse conto da vida real. Bem, meus amigos, muito boa noite. A partir desse horário está em seus receptores o programa A Esperança nos Esportes. Por brincadeira, quando eu cansava, eu sentava no muro e começava a narrar. Transmitia os amigos jogando. Existe um slogan: brasileiro não vive sem rádio. A paixão pelo rádio, eu acho que surgiu em mim com 10 anos. Era o maior meio de comunicação da época, realmente era um instrumento muito eficaz. No rádio eu fiz amigos, no rádio eu fiz bons colegas. Então o rádio para mim foi tudo. O rádio não pode morrer, não deve deixar de existir. Eu vim aqui conhecer Maria Cláudia, de estar diante dela. Não acredito, uma menina com uma voz tão possante, que eu ouço tanto na minha casa. Como narrador, eu estive em 4 Copas do Mundo, 4 Copas da América. Tudo que eu alcancei, eu nunca neguei que é tudo consequência do rádio. Eu fui para a Bahia por causa do rádio. Voltei para dirigir por causa do rádio. Fui vereador por causa do programa do rádio. Fui deputado por causa do rádio. Bom, depois fui presidente da Assembleia, foi com o rádio. O futuro do rádio é infinito. Eu acho que o rádio tende a melhorar cada dia. As pessoas pediam, declame para mim, Denilza. A música do Roberto eu declamava. Como é grande o meu amor por você. Foi justamente na época daquela Revolução de Março de 64 que foi a minha primeira experiência como repórter. O governo estava sendo deposto naquele momento, o governador Seixas Dória, né? E eu fui fazer lá a cobertura para a rádio. Você veja o que é o poder do rádio. Ele ultrapassa as fronteiras. O rádio ainda é um dos principais elementos da comunicação de massa. O radialista é, sem sombra de dúvida, uma figura de destaque na sociedade em que vivemos. Este projeto surge para o resgate do rádio sergipano e das vozes do rádio de Sergipe. A ideia pioneira desse projeto é única no Brasil. Sergipe marca nesse momento um gol de placa em fazer memória do rádio sergipano, com que as gerações futuras tenham conhecimento do que foi o rádio em Sergipe. A participação no apoiamento cultural desse projeto é de fundamental importância para que gerações futuras possam pesquisar e conhecer o rádio sergipano e seus atores. Contamos agora com a sua participação nesse grandioso projeto e história dessas pessoas que fizeram do rádio a sua vida. Ali está 200, mas pelo visto vai passar. A primeira fase a gente vai... Nós chegamos hoje a 190 entrevistados. Vai passar. Olha, é fantástico isso. E quando eu fui entrevistado pelo Beto, aí eu cheguei aqui, eu digo, Nailton, eu achei interessante conversar com um entrevistador que não é daqui, eu não conhecia você. Na verdade, eu estou aqui há 13 anos. Mas eu não conhecia. Eu vivo muito pouco nos meios artísticos. E eu liguei pro Cabral, eu digo, Cabral, olha, dá no meu coração, eu queria entrevistar o Beto, nós somos parceiros. Ele disse, não, perfeitamente. Você pode entrevistar lá quem você quiser. Eu digo, não, me tocou o Beto. Ele disse, por quê? Eu digo, porque a forma com que ele me entrevistou, ele disse que ia me deixar livre, na realidade não deixou, entendeu? Foi uma coisa assim que me tocou. E a predisposição de poder entrevistar os nomes do rádio, como Reinaldo Moura, como Carlos Magalhães, como Augusto Júnior,
E aí o Nailton faz o contato com ele, marquei para quinta-feira. Mas a grande surpresa que eu tive foi quando eu abro o Facebook e eu vejo um sergipano. Um sergipano que pouca gente conhece, pouca gente sabe da história dele. Um cara que começou como técnico de futebol. De técnico de futebol, aí ele foi para os comentários de rádio, naquelas coisas cíclicas. De lá, ele teve uma passagem como compositor. Eu vou lembrar uma marchinha que era assim: para ser bom sergipano é preciso ser bacana, não dar bola pro azar. É torcer pelo Sergipe, bater papo lá na Chique e a praia passear. Sergipano bom, sergipano legal, tem que gostar de praia, futebol e carnaval. Isso era o hino em todos os carnavais dos clubes sociais de Sergipe. E esse cara sai de Sergipe, vai para Pernambuco, hoje acho que mora até em Miami, se tornou um dos maiores empresários da América, amigo pessoal de Julio Iglesias, era amigo de Michael Jackson. E você entrevistou esse cara. Zé Carlos Mendonça, Pinga. Pinga. Extremamente tranquilo, simples, bem-humorado. Um cara safo, como diria hoje. Você vai conversar com ele, parece que está conversando com um menino. A lucidez, a facilidade de falar que ele já está com uma certa idade, mas ele é extremamente inteligente. Ele disse que está pensando se fazer o aniversário dele aqui para encerrar a carreira com Roberto Carlos. É uma promessa. É uma promessa. Roberto Carlos queria fazer o aniversário dele, acho que de 80 eram 90 anos, aqui com ele. Eu fiz uma entrevista certa feita com Fernando Cabral. Cabral era meu produtor, e nós entrevistamos o Chico Anísio. Nós pedimos uma entrevista que seriam 2 minutos e conversamos quase 3 horas. Tomamos um porre, eu, Cabral, Chico Anísio. E o Chico Anísio falava do Pinga. Do cara que era o que ajudava os artistas, que Joana só tinha um apartamento porque Pinga ajudou a comprar, porque Simone, entendeu? Eu tive com Tom Cavalcante, que me disse que só vinha se fosse com Pinga. Então era um sergipano importantíssimo, mas que o aracajuano sergipano não conhece. E você conheceu? Pois é, para mim foi uma grata surpresa, né? Quando me falaram que eu fui buscar saber quem era para poder entrevistá-lo, eu falei, pô, velho, mas o cara, será que ele vai querer realmente me conceder uma entrevista? Aí, Bosco Mendonça, eu já conheço, né? O irmão dele. É irmão. Ele é irmão de Bosco e da menina ali da NB Locadora. Eu falei assim, não, você é irmão de Bosco, deve ser uma figuraça, porque Bosco é um cara muito tranquilo também. Beleza, vamos lá. E realmente ele, um lorde, um cara muito educado. Muito... Senti uma pontinha de ciúme. De quê? Porque eu entrevistei centenas de pessoas. E um dos meus sonhos era um dia poder entrevistar o Pinga. Você conseguiu o que eu não consegui. E ele veio de lá só para entrevistar. Mas ele disse o seguinte, eu acho que você não deve sentir isso não. Porque ele falou o seguinte, qualquer um que quiser me entrevistar, só me ligar que eu venho. Não é bem assim não. Bom, foi o que ele me disse. Não é bem assim não. Eu costumo acreditar nas pessoas. Não é bem assim não. Eu tentei diversas vezes conversar com o Pinga, e o Pinga não fazia show com o Augustus. Ele fez Julio Iglesias no Augusto, mas deixou de fazer, e aí o Pinga teve um processo com o Festival Ponta de Mar com o Jorgival Porto. Mas aí é outra história. E aí Pinga me vetou mesmo. Mas, glória a Deus, eu amo esse sergipano. Vamos falar outras entrevistas que você tenha feito assim. Olha... Agora que eu senti inveja, senti. Não, é igual eu estava falando com você, tem entrevistados, no seu caso foi uma coisa mais completa, você não era só do rádio. Mas, como eu disse para você também, há pessoas que vivem tanto rádio que eles não conhecem outra coisa. Eles não conseguem respirar outra coisa. Tirando o rádio deles, realmente, é como se você tirasse a vida de um corpo, tirasse a alma de um corpo. Eu pensei que eu era assim. Não, eu acho que você seja. Eu estou falando com você que aqueles que começaram no rádio, saíram aqui não foram para mídia. Não foram para outros lugares, só viveram no rádio. E eles não querem saber outra coisa, não abrem mão de nada, não querem saber de outra coisa. Nem emprego, nem falam, olha, vou te arrumar um emprego. Eu vi relatos assim, não, porque eu era radialista, eu era locutor,
Ele falou, não, ele me convidava para me dar um CC, para me dar. Eu falei, eu não quero nada, prefiro ficar sem dinheiro. Dos 200 que você entrevistou, quem foi, assim, o mais emocionante? Ah, velho, na verdade foi Mequinho e menino Alex Carvalho. Os dois... São irmãos? São irmãos. E eles contaram uma história, os dois foram entrevistados no mesmo dia. Alex foi entrevistado, falou não sei o que, e Alex começou a falar, olha, eu fiquei 7 anos sem conversar com meu irmão, e foi 7 anos que eu perdi na minha vida, porque eu amo esse irmão meu, não sei o que. E ele contou a história, que o Mequinho estava bem de vida, era um cara que estava bem mesmo, estava rico, casa. Estava bem, Mequinho. Tinha 3, 4 carros só importados, relógio, Rolex. Ladas. E aí, parece que deu tudo errado, degringolou a vida dele, ele perdeu tudo. Pronto. E ele falou, eu fiquei 7 anos sem falar, beleza. Aí veio o Mequinho, dar a entrevista dele, foi falar da vida de rádio, isso aqui, e ele falou, tá vendo o sapato? Aí tira o sapato, isso aqui foi meu irmão que me deu, que eu não estou tendo condições mais. Tá vendo esse relógio? Ele tirou da coleção dele, que ele tem não sei quantos. Tem uma coleção de relógio, Alex. Aí, quando chegou, Alex lá do fundo falou assim, mas hoje eu vou falar por que eu fiquei 7 anos sem conversar com você. Aí, rapaz... Maravilha, cara. Aí ele foi pedir desculpa, por causa de, acho que foi de R$20, que ele servia aquele nó do lanche, aí eu acho que o Mequinho chegou para ele e falou, rapaz, aqueles R$20 do lanche, você podia me pagar, não sei o que, ele não gostou, ficou 7 anos sem conversar com ele. Eles, Mequinho e Alex, são filhos de Carlinho, que era o proprietário do melhor bar que tinha na Caju, que era Iara. Carlinho depois teve a cabana na Atalaia. Então você veja bem, dos irmãos tem o pastor Carlão e tem um outro irmão que é o chefe Jorge dos Escoteiros da Barra. Então os irmãos tinham muito conflitos, porque tinham conflitos de família. O processo da bebida do pai criou isso. Mas você fez com que houvesse a liberação pois é, do perdão. Assim, que na hora, eu conversando com eles lá, né, eu falei assim, Alex, você podia, já que você falou do seu irmão falou de você, para a gente encerrar, você podia vir aqui, a gente filmar vocês dois, né? Vocês já estavam emocionados. Só que aí no meio do caminho ele falou, não, agora eu vou contar por quê. E tem anos isso, os 7 anos. Tem muitos anos. E aí, ele falando, e foi realmente uma coisa muito emocionante. Tem relatos assim... O mais cômico? Rapaz, Adilberto Souza. Adilberto Souza. Nossa, eu tive crise de riso. Eu comecei a minha vida com Adilberto, no Diário de Aracaju. Adilberto, realmente, o lance de Adilberto é o seguinte, ele não deu uma entrevista, ele fez uma crônica sarcástica com a gente, pô. A gente não conseguia parar de rir. Eu estou tentando segurar aqui, só lembrando das coisas que ele falava, pô. O Adilberto começou em jornal e foi para o rádio por influência do sogro e da esposa. Adilberto é casado com a Rízia Rodrigues. Sim. E era filha do Manuel Silva, que também era pai do Silvia Júnior, né? O mais pirado. Ele é realmente... Não, engraçado que ele conta as coisas sérias, mas da maneira que ele conta, Adilberto realmente... E não ria, a gente dando crise. A gente tem que parar um pouco de gravar para aguentar, Adilberto. Dos 200 depoimentos, quem te deixou muito alegre? Eu acho que todos me deixaram muito alegre. Eu na verdade, como eu disse a você, eu sou de Minas. Chegou um momento que eu falei, poxa, eu cheguei a pensar, eu acho que eu não teria o direito de entrevistar essas pessoas. Entendeu? A um certo momento eu cheguei a falar essas pessoas, porque eu falei, poxa, não é uma coisa... Acho que deveria ter sido um sergipano que tivesse maior envolvimento com isso. Porém, hoje eu falo com você, além do orgulho que eu sinto isso, eu acho que eu comecei a me apaixonar não pelo rádio, mas pelo rádio sergipano. Porque eu nunca vi as histórias, nunca imaginei que fossem essas histórias. Tem histórias muito engraçadas, tem histórias muito tristes, entendeu? Como você tinha falado na hora de Cabral, você fala, olha, depois de ser entrevistado, o Cabral também falou, cuidado que o cara vai morrer. E é muito triste, a gente foi entrevistar, eu falei com você, Mordomia. Ele estava muito debilitado, muito debilitado. Quando nós chegamos, ele estava de cama. Primeiro ele relutou em levantar, a esposa foi lá e levantou. Ele veio, quando ele viu que ele percebeu que era pessoal entrevistar alguma coisa de rádio, ele se animou. Aí pediu uma camisa, trocou a camisa, falando muito pouco. Eu perguntava e ele não respondia.
Eu tentava disfarçar alguma coisa, perguntava e não respondia. E aí eu comecei a observar que ele não estava muito afim de falar. Eu falei assim, eu acho que eu vou dar a última cartada. Você gosta do rádio? Acabou. Aí ele, muito. Para mim era entrevista. Bom, eu vou ao break e volto já já com mais histórias das vozes do rádio sergipano. O livro O Dia 30 de Fevereiro está à venda nas livrarias Escaris. É um livro indicado não só para o público infanto-juvenil, mas para todo amante de um bom livro. Foi considerado pela crítica como o pequeno príncipe da literatura tupiniquim e foi ganhador de um dos prêmios Banese de literatura. Boa leitura! Propositura. Uma proposição ou propositura é uma proposta levada para a decisão do plenário ou do presidente da Câmara. Os vereadores são responsáveis para elaborar proposições para benefício dos cidadãos. As proposituras dividem-se em dois grandes grupos: as que precisam ser votadas pelo plenário e as que são despachadas pelo presidente da Casa. Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Olá! O No Morro da Língua também faz parte da TV Câmara Aracaju e será muito importante para todos nós. Por exemplo, na Orla da Atalaia, bem próximo aos arcos, há uma propaganda da beleza da Orla. Seja bem-vindo, sem hífen, a Sem Crase, a orla mais linda do Brasil. Quer dizer, para o turista culto, é um desastre uma coisa dessas. Então, seja bem-vindo, tem hífen, a vida inteira. E seja bem-vindo a quê? A orla, tem que ter a crase. Então, No Morro da Língua. Olha, eu tenho reivindicado aqui na Câmara Municipal de Aracaju, já fiz através de indicações, esses prédios públicos abandonados que tem na nossa cidade, tanto do governo federal, como do governo estadual e do governo municipal. Prédios públicos que vira realmente favela, vira um local para fácil a criação do mosquito, da dengue, das zicas, vírus, enfim. Então é uma luta que tenho travado aqui na Câmara Municipal de Aracaju, que esses prédios públicos não possam estar abandonados e que eles sirvam de algo para a sociedade. Por exemplo, posso citar aqui o prédio aqui do antigo hotel, do hotel aqui na cidade, que é um prédio que está abandonado ali, prédio que tem quase 18 andares, ali abandonado pelo tempo. E é preciso que o governo estadual veja o que é que vai fazer com esse prédio, o grande hotel que está abandonado na nossa cidade. E poderia citar aqui diversos prédios que tem abandonado na nossa cidade. É uma luta nossa que nós estamos travando aqui para que os responsáveis, seja o governo do estado, o governo federal ou o governo municipal, que possa estar tomando as providências. Bom, gente, só alegria. Por que dentro da câmera? Porque você está no Isto é Coisa Nossa, que é a TV Câmara de Aracaju.
na realidade, é uma participação. A TV Senado entra no canal 48, vai entrar oficialmente. Então, o 48.1 vai ser a TV Câmara dos Deputados. TV 48.2 vai ser a ALESE, a Assembleia Legislativa. E a 48.3 vai ser a nossa TV Câmara Municipal de Aracaju. Entendeu? Daqui para o final do ano a gente vai estar entrando com mais um canal aberto e permite não só que a prioridade seria a transmissão das sessões, entendeu? Mas também permite que tenha um programa de cunho cultural, informativo, entretenimento. E a gente foi convocado e a gente está aqui. E você está aqui comigo porque você é coisa nossa. Marcelo, o que foi muito triste? Eu acho que o que foi muito triste, a gente vê alguns profissionais que estão fora do rádio e querem voltar. E a gente não tinha uma palavra que pudesse amenizar isso, né? Teve alguns, assim, que chegou a chorar. Alguns choraram mesmo. Eu queria voltar para o rádio, eu queria fazer qualquer coisa, não quero nem receber. Então isso é muito complicado da gente estar trabalhando. Você está ali entrevistando e não tem como falar, olha, eu vou conseguir, né? Pô, você está com um sindicato e não consegue o espaço. Inclusive a gente até chegou a falar com o Cabral. Futuramente tem a Rádio Imprensa, né? Imprensa FM, que é do sindicato. É do sindicato. É uma rádio web. Falei, olha, acho que poderia abrir um espaço para essas pessoas, né? Que pelo menos tivesse essa ocupação, entendeu? Porque gostam tanto do rádio e assim, alguns estão chegando num certo momento da vida e estão ficando muito debilitados, talvez não consigam. Mas há outros que estão aposentados, eu acho que poderia abrir um espaço para eles, entendeu? Ainda são pessoas inteligentes, são pessoas que sabem fazer rádio, entendeu? Eu acho. Marcelo, profissionais que você sente que já não tem mais condição, alguns? Pela intolerância, pela intransigência? Olha, eu acho que... Não precisa citar nomes. Não tenho nem como citar nomes. Eu não vi quem não tivesse competência mais para o rádio. Eu não percebi se ninguém, ou intolerância, nem nada. Muitos, talvez, estejam um tanto quanto desatualizados, entendeu? Parece que fazendo aquela coisa igual antigamente e não querem uma atualização. Perda de voz, você notou? Alguém com perda de voz? Não. Uma porque a gente também, a gente entrevistou também os operadores, né? Que às vezes as pessoas se confundem, acham que radialista é só o locutor, né? Não. Inclusive a Delson Dantas, a que eu lhe apresentei, comumente nos meios conhecido como Vanusa, a galega terrível, não está querendo gravar, está com medo. Adelson, acertar aí agora na saída com o Marcelo a sua gravação, viu? Do que você viu, você acha que fica a dever alguma coisa para as rádios de projeção nacional? Eu vou falar, talvez assim, diferente disso aí. O que eu já ouvi em outros lugares, há uma grande diferença. Na verdade, eu acho que as rádios de fora ficam a dever o amor que o radialista daqui tem pelo rádio e não ter o estrelismo que os outros de fora têm. São todos muito simples. O amor, ali é o amor mesmo. Naquela época, lembro do futebol, quando se jogava pela camisa, eles fazem, porque não é uma profissão bem remunerada. Você aproveita da profissão para você galgar outros trabalhos. Mas a profissão em si, ela não é bem remunerada. Todos eles foram unânimes quanto a isso. Mas, nem por isso, tiraram o brilho da profissão. Continuam apaixonados. Quer dizer, você não é bem remunerado, você não é nem, às vezes, nem reconhecido. Né? Ouvi muitos lamentos também de quando você sai do rádio, você é esquecido. Mas... Alguns chegaram a dizer isso? Sim. Eles acham-se muito... Que foram abandonados. Depois que sai do rádio, ninguém se lembra. Nem o público, né? Queixas de políticos? Tem, muito.
teve muita, por causa da influência na questão das empresas, rádio, né? Questão de, não só políticos também, como também está a questão dos evangélicos, não todos, mas esses que estão dominando os novos veículos, os novos meios de comunicação, mas os políticos também, que são os detentores, né? Empresários também, reclamaram muito também dos empresários, que não respeitam muito, que não fazem como antigamente. Houve muito elogio sobre o passado. O passado parece que era uma outra história, como a força do rádio era maior, aí realmente eles tinham, parece que se sentiam mais valorizados. Parece que hoje em dia a coisa não está tão assim mais. Entendeu? Houve um esfriamento. Foi. Eu acho que com o advento de várias outras mídias, talvez o rádio tenha, assim, apelado por outros temas que não mais sejam, assim, possível atrair. Ou você faz aquela política misturada com a parte policial, um apelo mais forte, né? Porque se fala muito da época nossa de música. Hoje em dia a questão musical não tem muito, por causa de MP3, MP4, tem o próprio celular, entendeu? Então, talvez tenha perdido um pouco esse brilho. Mas eles não perderam o amor pelo rádio. O engraçado de tudo é isso. Alguns acreditam que o rádio tem um futuro negro, que possa vir a não ter mais mesmo essa influência que tinha antes, mas outros mais positivistas acreditam que sim. Dos quase 200 entrevistados, qual o pensamento sobre este movimento dos programas radiofônicos matinais políticos? Olha, a gente não chegou a questionar os programas, entendeu? Mas alguns citaram, não só matinais, mas os programas que envolvem política. Uma hora o cara puxa para um lado, uma hora um puxa para o outro. A grande maioria não está envolvida com a política. A gente vê, tem alguns, né, que trabalham com essa área, tudo bem. Mas a grande maioria não gosta. Acho que isso atrapalhou e atrapalha um tanto quanto o rádio, entendeu? Porque tira um pouco da liberdade dele poder expressar, principalmente os radialistas jornalistas, né? Aqueles que trabalham com a notícia. Muitas vezes não pode dar uma notícia porque a rádio é de um político, muitas vezes não pode porque o político é amigo do empresário, que é dono da rádio, isso não pode, então eles se sentem um pouco tolhidos quanto a isso. Você sentiu alguma nostalgia à formatação do rádio antigo, que permitia a telenovela, que permitia programas de entretenimento, programas de auditório, até programas sociais? Assim, teve uma professora da UFES, eu não me recordo o nome dela, que também foi radialista por pouco tempo, e até a entrevista com ela eu tive que mudar até o norte da entrevista, que eu fui me basear mais na questão da formação dos novos radialistas, os novos profissionais. E ela me disse que está havendo um resgate também, né? Ela está, inclusive, começando a produzir. Primeira coisa que ela vai fazer, histórias no rádio. Tipo historinhas, né? Que eu até perguntei para ela se era um acasalamento daqueles, né, lembra do vinil que vinha com a historinha, quando a gente era criança? O velho garoto e o burro, aqueles vinis coloridos. Com a historinha de leitura que a professora fazia em sala, junto com a radionovela. Ela falou assim, é exatamente isso. Eu lembrei até de com aqueles efeitos. Quer dizer, além deles, muitas pessoas, os mais antigos, sempre se lembram da questão das radionovelas, entendeu? Como é que era o jornalismo naquela época, era uma outra maneira de fazer. A nostalgia sempre. Mas a coisa mais realmente que eu vou dizer, concreta sobre nostalgia é esse projeto dessa professora. E, inclusive, eu falei com ela, eu gosto de vez em quando, não ler, mas interpretar alguns textos, se quiser, uma força. E fui comentar com os amigos, todo mundo está querendo. Pessoas que nem é jornalista, nem nada, eu queria fazer uma voz também. Engraçado, tinha um né? programa de crônica, acho que na Rádio Cultura, acho que A Vida é Assim, que trazia uma crônica, era uma coisa
pelo que eu apurei na época, o redator seria o Hélito Elias. Ele também era o redator da Hora da Ave Maria, por ser muito católico, entendeu? Quer dizer, permitia isso no formato, porque era uma rádio cristã, a Rádio Cultura. Hoje já está um tanto mais aberta. Mas a gente falou de quase tudo no rádio. O galã do rádio. As vozes que apaixonam as mulheres. E aí? Como é que você que vem, porque você é da área de comunicação, mas não era da área de rádio, seu negócio era áudio e vídeo, tantas vozes eloquentes, impostadas. Como é que você viu isso? Isso é o pessoal mais das antigas. Eles têm aquela coisa de fazer a voz, de não sei o quê. Se você começa a treinar, você faz. Impostando. Ele dá aquela voz, né? Que começa a interpretar, que não sei o quê. Aí, em determinado momento da gravação, dá para você falar normal, para a gente depois entrar no personagem, eles começavam a rir, dava essa quebrada. Teve um, inclusive, que falou assim, rapaz, eu recebia carta todo dia, a história, eu recebia carta todo dia de uma mulher. Não vou contar aqui, porque ele é casado, ele falou que na época é casado, e não podia contar. Ele contou fora da... Todo dia a mulher mandava, todo dia aquele negócio, é uma cartinha, eu te amo, não sei o quê, mandava presente, os presentes mais inusitados, imaginados. Um belo dia, ele convidou a mulher para ir ao rádio. Aí eu falei, e o que aconteceu? Ela descobriu que eu era feio. Misericórdia. E não quis voltar mais à rádio, nunca mais mandou as cartinhas. E as cartas que eles faziam, as cartas, os presentes que eles recebem, a coisa, entendeu? E a impostação de voz era realmente... Quem não quis gravar? Rapaz, o único que não quis gravar, teve lá com a gente, foi Chicão. Chicão? Adelson, me mostre essa foto maravilhosa. Então, veja que coisa linda. Essa é a nossa colega Carol. Olha, feliz aniversário, Carol. Carol se formou há pouco tempo em jornalismo, é a nossa preciosidade aqui da TV Câmara. Carol, pega esse trechozinho da entrevista. Marcelo, fecha aqui em mim. Chicão, meu querido Chicão, esse projeto sem a voz do Chicão da Paradinha, vai ficar faltando alguma coisa. É teu irmão Valadão que está te pedindo. Vem gravar. Eu trouxe o Marcelo para você poder ver em vídeo que ele é um profissional. E que ele precisa que você grave para ele concluir o trabalho dele. Pode convidar o Chicão. Vamos fazer sim, eu acho que é importante. Ele vai receber essa gravação? Ele é citado por diversos. Tal da Paradinha do Chicão é famosa até hoje. Ele fazia aquela voz rapidinha do FM na época do FM. Alô, com vocês, Chicão da Paradinha. Aquele negócio. E tinha, vamos dizer assim, um contraponto com ele, era justamente a chamada da rádio. A rádio tinha um radialista chamado Carlos Mota, que ele tinha uma voz impostada. Não era metálica, mas era sonora. E ele fazia Atalaia. Entendeu? Então isso tomou conta do povo sergipano. É uma pena o Chicão não ter gravado. A gente gravou com alguns que faziam essas vozes, que fazem, né? Tipo de voz. Love Song. O rapaz que fazia o Love Song eu achei ótimo. Quem é Joey? Joey. E tem uma série de vozes de mulheres, né? As senhoras, até uma senhorinha já de idade mesmo, que eu achei muito interessante, que elas não impostam, engraçado. E no rádio elas têm voz de criança. Realmente uma surpresa a cada entrevista. Eu conversei com o publicitário Marcelo Couto, ele que é o entrevistador do projeto Vozes Nossas de Todo Dia, Memória do Rádio Sergipano. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Deus o abençoe, esse irmão em Cristo assim, maravilhoso. Gente, muito obrigado, viu? A gente fica por aqui e a gente se encontra na próxima quinta-feira, às 14 horas, se assim o bom Deus quiser.